Pedro Nuno Santos, Rui Tavares. Let's go. Não faço, não. Boa noite, bem-vindos. Hoje, frente a frente na RTP, Pedro Nuno Santos, secretário-geral do PS, e Rui Tavares, porta-voz do LIVRE. Sejam muito bem-vindos. Aí estão eles. Vamos começar este debate. Determinou o sorteio que começa o Rui Tavares. Rui Tavares, não posso, antes de vermos as ideias que ambos têm para o país, a atualidade de hoje impõe esta pergunta. Vimos a decisão anunciada hoje nos Açores e eu pergunto se uma decisão idêntica a 10 de março acontecer em Portugal, ou seja, em Portugal continental neste caso, na uma República vitória como um todo. na República, o que é que o PS e a esquerda devem fazer? Devem afastar um governo minoritário de direita, custe o custar? Nós não precisamos de adivinhar o futuro, nós estamos a construí-lo. E, portanto, aqui até 10 de março temos tempo para evitar os erros que foram cometidos nos Açores e que espero que não venham a ser cometidos na Madeira quando chegarmos a eleições antecipadas na Madeira. Isso significa dar às pessoas a confiança de que a esquerda tenha maturidade suficiente para aprender com os seus erros recentes. Até agora não se tem e visto construir muito, uma Rui. maioria de esquerda, que é a única maneira. Aliás, de a pessoa mais madura da esquerda parece-me o Rui Tavares mesmo. é isso que é preocupante. cada vez mais Deve ou não? radicalizado. O governo minoritário de direita deve ser afastado pela esquerda, mesmo não tendo a esquerda a maioria? A esquerda, se não tiver a maioria, não tem possibilidade de afastar no quadro que nós temos na República como um todo, em que só pode haver moções de rejeição ao governo. E é isso que eu diferente estou a do que temos falar, nos uma Açores. moção de rejeição. A única maneira de evitar Deve esse fazê-lo. cenário é a esquerda saber, desde já, comunicar ao país que está pronta para negociar um programa de governo, que está pronta para o fazer em coligação com os portugueses, não é entre os partidos de esquerda, com a sociedade civil. Dar essa esperança e evitar esse cenário. Moção de rejeição, sim ou não? Eu não sei porquê. Tipo, a vibe que o Pedro Nuno Santos me passa aqui, aliás, aqui em todos os debates e em todas as entrevistas e o que eu vejo é que ele parece que tipo que se acha a estrela. Estão a ver dos debates. O Pedro Nuno Santos, tipo, o gajo entrou com a confiança de quem sabe que vai ser primeiro-ministro. Ou seja, para ele estar aqui ou não é igual. Na cabeça dele, ele acha e tem, aliás, eu direi que ele tem a certeza que vai ser primeiro-ministro. E eu até nem acho esse cenário descabido, ok? Até acho que seja possível. Mas ele entra já com a superioridade moral. E isso irrita-me um bocado, não vos vou mentir. Moção de rejeição, se considerarmos que a devemos apresentar. Se for uma moção de rejeição apresentada pelo Chega, nem o LIVRE nem o PS jamais votaram a favor de qualquer moção do Chega e, portanto, isso dará um cenário no qual indiretamente seria viabilizado um governo de direita. Mas o problema que me está a colocar é o problema de um cenário no qual É um temos cenário uma muito direita simples. É a situação que autofágica. aconteceu nos Açores acontecer na República. Como é que se resolve? Aí O PS depois deve tinhas, tomar eu nem uma sei de que é que decisão? estás a A falar. pergunta responde-se a si mesma. Precisamente porque essa situação leva ao caos, nós temos que a evitar. Muito bem. Não quero responder à pergunta. Pedro Nuno Santos, a mesma pergunta. Se acontecer dia 10 de março uma maioria relativa da AD, o PS faz o mesmo que o PS Açores, ou seja, uma moção de rejeição? Bom, para já boa noite aos Boa noite, dois e a quem Boa noite nos também. está a assistir. Eu gosto de estar aqui convosco. Para já nós temos também de começar a colocar a questão ao PSD e à AD, porque ainda não percebi porque é que há essa pressão sobre o Partido Socialista e ela não é da mesma forma Mas eu ponho a colocada sobre mesma a AD. pergunta. Mano, estás a brincar? Estão sempre a perguntar isso ao Montenegro. What? Como assim não há essa pressão sobre a AD? Estão-lhe sempre a perguntar o mesmo. Eu ponho a mesma pergunta sobre em a AD, relação ao contrário. Por- Até ao Chega perguntam isto. Como é que não há pressão? Quer dizer, porque não consigo compreender, aliás, a propósito dos Açores, nós temos aqui dois pesos e duas medidas, porque eu não me lembro de em 2020, quando o por amor Partido de Deus. Socialista nos Açores ganha as eleições, de ninguém ter pressionado o PSD Açores a viabilizar o governo do Partido Socialista. O PSD Açores, em 2020, escolheu governar com o apoio de Chega. E aqui teríamos esta situação fantástica, que é quando... O senhor já Pois aí não dava sequer para perguntar ao PS, porque se eles escolheram fazer uma coligação, o PS nem tinha nem ser dito nem achado. disse que só governa se ganhar as eleições. Teríamos esta situação Se fantástica. ganhar as eleições. João, peço desculpa. Teríamos esta situação extraordinária para o PSD. O PSD, quando perde as eleições, governa com o Chega. O PSD, quando ganha as eleições, está à espera que o está a falar dos PS suporte Açores. o governo. É a mesma coisa. A minha posição sobre esta matéria foi sempre a mesma. O Partido Socialista, quando ganha eleições... Não, Peixinhas, eu não vou revelar o meu voto até dia 11 de março, bro. Não leves a mal, mas é mesmo uma opção pessoal, tendo em conta aquilo que aconteceu nas últimas legislativas em 2022. Não vou ou mesmo dizer. consegue uma maioria, governa.
Quando o Partido Socialista perde eleições e não consegue formar uma maioria, lidera a oposição. E esta é a forma... E isso significa derrubar um governo de maioria relativa da AD? A pergunta é muito direta. Não, está bem, mas eu também estou a responder da forma direta que eu entendo que Isto é incrível. A pergunta é direta. Epá, mas eu estou a responder da forma direta que eu entendo. Segundo o meu entendimento, a pergunta é: será que o PS vai apresentar uma moção de censura a um governo minoritário do PSD? A minha resposta é que pode ser, pá, hoje comi chouriço ao almoço, pronto. É, pá, direta no meu entendimento. É assim que funciona. Responder. Faz mal, foi mas muito claro também. Se o Partido Socialista ganha as eleições ou consegue formar uma maioria, governa. Se o Partido Socialista perde as eleições e não consegue formar uma maioria, liderará a oposição. E temos todos de ter atenção ao seguinte: o pior serviço que nós faríamos à democracia portuguesa era termos uma governação com o PS e o PSD comprometidos com essa mesma governação, deixando a oposição ou a liderança da oposição para o Chega e para a extrema-direita. Isso não vai acontecer connosco. E é importante que fique claro. Certo. Só há uma forma... O que não fica claro é se apresentaria uma moção de rejeição a um governo minoritário de direita. É praticamente impossível, e o impossível é demasiado pesado, mas é praticamente impossível que o Partido Socialista suporte um governo do PSD. E é importante que nós todos tenhamos consciência disso. Portanto, roubava uma coligação de direita minoritária. Até porque a visão que nós temos da sociedade é distinta. O que está em causa nestas eleições... É assim, traduzindo para miúdos, isto quer dizer, se não ganharmos, fazemos birra e mandamos abaixo. É só isto que quer dizer. Uma visão da sociedade, é uma visão do Estado Social, é uma visão do Serviço Nacional de Saúde que nos distancia, nos distancia profundamente. Vi. Se essa é a sua posição, mesmo levando a uma instabilidade política. Eu não sei se leva ou não a uma instabilidade política. Se derrubar um governo de direita minoritário... Nós não podemos. Nós temos que respeitar as escolhas populares. E se o Partido Socialista não for escolhido para liderar um governo, o Partido Socialista respeitará a decisão popular e estará na oposição a liderar a oposição. Agora, isso significa derrubar o governo que foi eleito pela maioria dos portugueses. Significa cumprirmos o nosso mandato e a relação de confiança que nós queremos construir com o eleitorado. O Partido Socialista... Sabes que eu por acaso respondi ao Bernardo nessa, porque achei essa fantástica. Vi que ele estava à beijola. Vi que eles fizeram um comício. Não é um comício, era tipo uma cena, uma iniciativa de beijola com os eleitores. E mandei-lhe uma cena a dizer: aqui está uma excelente iniciativa. Existe para suportar governos do PSD. No entanto, nós não temos nenhuma perspectiva de que o Partido Socialista não vai ganhar as eleições. E é muito importante também termos a consciência disso. Temos que encerrar este assunto, mas também lhe pergunto, até porque começou por aí, então se o Partido Socialista ganhar as eleições sem maioria e não houver uma maioria à esquerda, o que é que espera do PSD? Que respeite a vontade dos portugueses e não derrube um governo minoritário socialista? O Partido Socialista, se ganhar as eleições, procurará uma solução de governo para e se governar. Não conseguir, deve ou não governar a minoria? Se nós não conseguirmos, não vamos conseguir governar, não vamos governar. Portanto, governos minoritários de direita em Portugal, não deve acontecer. Eu peço desculpa, eu só posso falar pelo Partido Socialista. E foi muito claro sobre aquilo que acontece no que diz respeito ao Partido Socialista. Sobre os outros, eu não posso dizer nada, mas é muito importante que nós, de uma vez por todas, sejamos também coerentes. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o Pedro Nuno Santos não tem estofo para isto. Pá, não tem mesmo. Ele não tem mesmo estofo para isto. Não acredito mesmo que o Pedro Nuno Santos venha a dar um bom primeiro-ministro. Pá, porque ele claramente, ele parece que leva... Ou seja, isto são perguntas feitas por um jornalista. É lógico que há perguntas aqui que são feitas para incomodar, porque não é para fazer perguntas fofinhas num debate. E ele parece que leva isto para um lado pessoal, mano. Eu não sei. Parece genuinamente que ele fica lixado quando lhe fazem perguntas. Ele está à espera de quê, meu? Ele fez parte de um governo que teve cheio de problemas. Um dos problemas foi com ele, diretamente. E ele acha que as pessoas vão ser fofinhas com ele. Oh, Pedro, olha, vieste aqui só passear, vamos dar aqui as mãos e pronto, está feito. Naquilo que nós fazemos... O jornalista está a fazer o trabalho dele, quer fazer perguntas, mano. O que é que ele quer? O que é que vocês querem que ele faça? É que eu também não percebo, neste caso, não percebo a opinião pública, neste sentido, em relação aos jornalistas, que é, quando o jornalista não faz perguntas, vocês dizem: está comprado pelo PS, quando faz perguntas. Ei, o jornalista é demasiado chato. Oh, mano, por amor de Deus. Imagina, calma, é assim, ele está a deixá-lo responder. Nas análises que todos fazem, políticos e analistas, que é, em 2020, ninguém pressionou o PSD Açores para apoiar o PS.
santa paciência. Estou a falar não podemos de chegar a 10 de março. não podemos chegar a 2024 e pedir para o PS fazer com o PSD aquilo que o PSD não fez com o Partido Socialista. Porque somos assim, portanto- ou seja, somos crianças neste caso, ficamos com memória daquilo que aconteceu no passado e portanto vamos ser vingativos e fazer o mesmo que nos fizeram a nós. Era uma boa hipótese do PS sair por cima desta situação e dizer assim, senhor, olha, quando é preciso uma solução imediata, nós encontramos uma solução imediata e não deixamos, neste caso, a região a arrastar-se em mais eleições indefinidamente, mas não, eles assim, Vamos então avançar. se não ganharem, opa, o que é importante para esta malta é ganharem as eleições, para fazerem aquilo que lhes apetece, com maioria. Quando não ganham, arrastam o povo, independentemente do que for, o português, do açoriano, o que for, arrastam-no durante não sei quanto tempo, com eleições, para pá, os problemas dessa região ficam para trás, o que interessa é ganhar. Pronto, é isso. Começar talvez pela habitação. Parabéns, votem tem todos dito onde quiserem. O importante é isso, o PS exercerem o acordou tarde vosso para o direito problema da democrático. habitação e agora tenta de alguma maneira Sei o que é que correr vocês atrás querem do da minha prejuízo. parte quando vêm cá Isso dar é uma essas crítica informações. também ao senhor que está na sua frente, Parabéns. foi responsável pela habitação durante vários anos. Sim, é uma crítica certamente aos governos do PS. Há 2 anos estive aqui neste mesmo lugar com António Costa e na altura o que houve foi muito uma atitude de dê-nos uma maioria absoluta ou há instabilidade. Bem, tiveram uma maioria absoluta e houve... Eu já vos disse o que é que eu acho e volto a dizer, vou ter que dizer isto muitas vezes ao longo deste período de tempo que vivemos. Ao longo deste mês, que vai acontecer agora, de 10 de fevereiro até 10 de março, eu vou ter que estar aqui constantemente a dizer isto. Mas para mim é extremamente suspeito malta que vem anunciar a sua intenção de voto em secções de comentários, em chats, é um bocado estranho. Parece que são pagos pelos partidos para vir aqui dizer vou votar e não sei quem. Está bem, mano, ok. Quem é que quer saber quem é que tu vais votar? Tu não és um gajo importante? Quem é que interessa? Mano, sei lá. Não és um líder de opinião, és um gajo num chat da Twitch que se lembrou de comentar isto, da mesma forma que eu também não. Ou seja, a minha intenção de voto vale 0 neste cenário todo. 0. O que interessa não sou eu, são as outras pessoas. Portanto, é um bocado isto. Em que é relevante eu ouvir a intenção de voto de um gajo qualquer que nem sequer a explica? Tipo, diz só, olha, vou votar neste partido. Está bem, mano. O que é que és o quê? Queres que dê a mão e vá contigo? Houve ainda mais instabilidade Por amor de do que Deus. aquilo que eu tinha dito nesse próprio debate. Quando o que teria sido positivo para o país teria sido, em primeiro lugar, clareza. Aquilo que derrota uma maioria de direita é uma maioria à esquerda. Capacidade de compromisso, de responsabilidade e maturidade suficiente para dizer que a esquerda, toda ela, tem de crescer, não só crescer nas sondagens, mas crescer em maturidade para conseguir assegurar essa estabilidade, não só entre si, mas com a sociedade civil, e aí talvez tivesse sido possível encarar aquilo a que chamamos o problema da habitação e que é, na verdade, 3 coisas. Um problema, uma crise e uma emergência. E sim, acho que o governo do PS acordou para a crise quando ainda estava a falar do problema e agora fala da crise quando já temos uma emergência. Esta emergência agora, ela tem que ser atacada muito rapidamente. O LIVRE propôs, e conseguiu, no Orçamento de Estado, negociámos isso, que 1/4 do imposto de selo de todas as transações imobiliárias vá para um fundo de emergência na habitação. Segundo os nossos cálculos, são 100 milhões de euros. Isso significa poder, por exemplo, lidar com o fenómeno dos novos sem-abrigo antes que as pessoas percam o teto, antes que as pessoas que trabalham estejam na rua, a dormir na rua e que não tenham Como uma é que se solução. resolve o problema imediato? Ou seja, portanto, desde logo- jovens e muitos portugueses que não têm uma habitação digna nem dinheiro Isto para isso. Muito concretamente. multiplica os apoios precisamente para evitar a emergência. Uma situação muito simples. Um próximo governo de esquerda, nas primeiras semanas, deve colocar em contacto o seu Ministério da Defesa, o seu Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior e ter um plano para que quartéis esvaziados, estão no centro das nossas cidades, passamos por eles todos os dias, para que ex-tribunais civis, ex-hospitais civis, ex-penitenciárias sejam transformados e haja um plano de Reabilitação. refuncionalização desses edifícios, porque se nós ajudarmos 4, 5 mil estudantes universitários que chegam todos os setembros ou outubros às grandes Boa cidades medida. e precisam de Boa uma solução medida. de residência, é menos pressão que nós temos sobre os quartos e os apartamentos que as famílias que estão a constituir precisam. Isso Portanto, é estamos a a falar emergência. de habitação pública. Isso é algo que nós podemos, já nas primeiras semanas de um Parece governo uma de medida. esquerda, Parece-me ter esta cena de requalificar estas penitenciárias e quartéis e etc. que estão praticamente. Pá, não se utilizam em nada, estão inutilizados. É uma excelente medida. E torná-los em habitação
para estudantes e não sei o quê, parece uma medida excelente, meu. Parece uma medida mesmo excelente. Porque realmente... Ai, com caralho, foda-se, olhem para isto, meu. Estes gajos saltam todos agora, quando aparecem estas situações. Quando aparecem estes debates, vêm todos, mano. Eu não sei, devem ser bots Que pagos. nós podemos ter como plano, Credo, pelo puto. menos de emergência, até ao início do ano letivo, porque quando eu falo de uma emergência é colocar as ações e os decisores políticos no mesmo estado de espírito que nós conhecemos no país em relação à pandemia ou depois em relação à guerra na Ucrânia. Ou seja, ser capaz de improvisar soluções e fazer E o decisões que é que rápidas. garante que isso agora pode acontecer e não aconteceu num governo anterior com alguns dos mesmos protagonistas? Só há uma coisa que garante é que o LIVRE tenha mais força na Assembleia da República, porque o LIVRE apresentou esta proposta, o PS aprovou-a na generalidade e depois esvaziou-a na especialidade. E, Portanto, isso apesar de significa tudo, o quê? Que não queria essa proposta? Ganhámos uma parte da proposta, finalmente o Estado fazer um inventário do seu património, mas a outra parte, que é apresentar planos de transformação para a utilização dos edifícios, é a parte que foi esvaziada. E depois, para os jovens, há também uma medida muito importante do LIVRE, e que nunca conseguimos convencer nem a Sra. Ministra da Habitação, nem o Sr. Primeiro-Ministro de que seria importante, que é a constituição de um fundo a que chamamos Ajuda de Casa, para que o Estado participe na entrada para o acesso ao crédito de habitação dos jovens. Empreste, é o que está no programa. Sim. É dívida. Isso. Dívida à banca e dívida ao Estado. Não, mas isso significa uma copropriedade com o jovem que de outra forma não tem acesso à casa, e o que nós estamos a deixar, É dívida. Pedro Nuno, o que nós estamos a deixar é que haja uma fratura. Lobo, obrigado pelos 23 meses, meu. Thanks, man. Obrigadíssimo. E ao IVA da habitação. Obrigado, Lobo. Obrigado pelos 23 meses, meu. Thanks, man. Pois, exatamente. Ou seja, é dívida. É dívida. Portanto, o Estado arrecada a casa e pronto. E é dívida. Obrigadíssimo. E depois a casa fica lá vazia. Para sempre. Geracional entre quem pôde comprar casa e tem reserva de valor e quem agora não podendo comprar diagnóstico casa está feito. deve aconselhar, basta comprar a visão de hoje. diagnóstico está e o feito. artigo, Pedro Nuno, só se eu puder Peço acabar, Vá lá. neste momento a riqueza das famílias portuguesas é principalmente casa. O que é que acontece quando uma geração inteira não tem acesso a essa reserva de valor que as outras Rui tiveram? Tavares, A nossa teve, vamos os ouvir a jovens hoje em opinião dia não têm, de temos Pedro que Nuno os Santos. ajudar. Verdade. Pedro Nuno Santos, para já pergunto-lhe o que é que tenciona Não vi, inovar André. e fazer de diferente do que não fez quando era responsável por esta área. É muito Grande Diogo, pá, importante nós beijinhos para ti. começarmos a falar da habitação e do que se fez com propriedade e com o conhecimento sério do que se fez, porque senão nós vamos continuar... Correu então bem o problema da Eu a peço- resolução do problema da habitação? Já lá iremos. Diretamente tenho que ir àquilo que foi feito. O LIVRE, e o Rui Tavares esteve agora longo tempo a falar e na realidade não trouxe nenhuma novidade. E é importante... Longo tempo. O homem está com mais um minuto que ele. E a maior parte dos partidos que se apresentam não estão a apresentar soluções que venham resolver o problema. O problema é sério, ele existe em Portugal como existe em toda a Europa. Mas para nós termos a consciência do que é que nós estamos a falar, nós em Portugal, nós não acordamos agora. Nós lançamos um parque público de habitação, construção, reabilitação, aproveitamento de imóveis do Estado e de quartéis, e nós estamos Certo. a falar de 32 mil habitações até 2026. Esse trabalho já começou e está a produzir resultados. Temos já cerca de 17.500 casas em início de construção, em obra, algumas já concluídas. O Porta 105 Arrendamento de Jovem chega a 28 mil jovens. Uau! Imaginem! Foda-se. O Porta 65, que é suposto ter uma medida de combate à crise na habitação, chega a 26 mil jovens. 26 mil! 26 mil! Nós apoiamos o arrendamento a Quais são? 230 Quem? mil famílias. 28, Um foda-se, apoio 28, médio de 100 euros 26. por mês. Pode chegar a 200 euros por mês. Simplificou-se o licenciamento. Pedro Nuno Santos, eu podemos peço- ouvir a não, lista não, toda, não, mas eu peço desculpa. mas eu não, queria mas olhar é que para o nós- futuro. mas é que Eu nós- gostava de saber o que é que vai fazer Mas é que nós diferente. temos que olhar para o que foi feito porque está a produzir. Mas isso já Eu queria era saber quem é que são estes 28 mil que usufruem disto. nós vimos. João, fazer. não, Eu sou um deles. O que é que tu tiveste que fazer para ter essa merda? É a única coisa que eu pergunto. Porque eu reunia todas as condições e não consegui. É isso que é estranho. Pá, imagina, eu sei o meu caso e de colegas meus que também tentaram e não conseguiram. E que reuniam as condições. Todos eles. Uma data deles que reuniu as condições e que tentaram e nunca conseguiram. A minha pergunta é, pá, 26 mil jovens não é um número demasiado pequeno para o problema real? A mim não parece. viram, não. Não viram porque sistematicamente Em que faz de conta condições como é que se fez. estão? E por isso eu tenho que continuar. IVA a 6% para a construção quando é para arrendamento Mano, assim. sabes que idade é que eu tinha em 2009, ó Figueira?
Eu em 2009, puto, tinha, ora bem, pai de 15, bro, ou 16. Cedência de terrenos por 90 anos a privados que queiram construir para arrendamento acessível. A construção a custos controlados já é hoje feita É que está a ficar sem 6%. tempo para dizer o que vai fazer se for Primeiro-Ministro. Era só isso que eu queria peço saber. desculpa, só que é importante nós percebermos que estas medidas já estão a começar a produzir resultados. E é por isso que, por exemplo, o estudo do Idealista diz que aumentou o parque público disponível para arrendamento em 55% no país no último trimestre. As medidas começam a produzir resultados. Obviamente nós temos uma legislatura Quantas que casas? interrompeu. Repare, eu estou a dizer números só por uma razão. O PS, como sabe, quando assumiu o governo, disse que teriam todos os portugueses uma habitação digna. Estamos neste ano e isso não aconteceu. A legislatura foi interrompida. Fazer uma casa não é... Era em 2024. Eu peço desculpa. Nós quisermos fazer este debate de forma demagógica, nós nunca lá chegaremos. Nós tomamos muitas medidas para lá daquilo que os partidos têm apresentado. A legislatura foi interrompida, tipo, há 2 meses. Soluções. Quer dizer, e o LIVRE, com as todo suas respeito, soluções não para o apresentou futuro. soluções. As suas soluções. Nós temos que continuar a proposições e o LIVRE, com As todo suas respeito, soluções não para o apresentou futuro. soluções. As suas soluções. Nós temos que continuar a aprofundar o parque público. E o LIVRE defende o mesmo, não traz uma novidade desse ponto de vista. Então, mas isso é ou não é uma Nós solução? queremos que o Porta 65 seja alargado, retirando o limite de renda, passando apenas a ter um limite de apoio, vai chegar a muitos mais jovens. Nós queremos que o crescimento das rendas não dependa apenas da inflação. Sim, porque esta cena do limite de renda do Porta 65 é necessário que as pessoas tenham rendas baixas, porque o limite da renda do Porta 65 eu não sei quanto é que é o valor exato, mas é uma renda baixíssima em comparação com as rendas que se praticam hoje em dia. É muito baixo. E eu, por acaso, naquela altura, reuni essas condições, porque a minha renda era baixíssima em relação ao panorama geral das coisas. A minha renda era mesmo muito baixa, eram 475. Ou seja, onde é que isso é realista? Estás a ver? 400 euros de renda no Porto. Onde é que isso é sequer realista? Isso não é realista minimamente. Percebes? É preciso que jovens é que isso chega. Jovens que já estão nas casas há 20 anos. É que para mim... desculpem aquilo que eu vou dizer, mas uma pessoa que paga 300 euros ou 200 euros de renda não é... Um jovem não é a prioridade nesta situação. A prioridade são aqueles que pagam 1000 e tal. Ou 800 ou 900. Esses é que são a prioridade. Ou 600 ou 700. Percebem? E não têm quase dinheiro para as pagar. Porque as rendas realmente já aumentaram imenso. Desde essa altura. Não tem nada a ver. A malta que conseguiu esses preços é excelente, pronto. Eu espero que isso vá dando lugar a outras oportunidades. Ou seja, essas pessoas tenham o direito de usufruir disso durante um X tempo, tudo bem. Eu acho que isso depois entra em prazo de... acaba por expirar, certo? Vocês não ficam com o Porta 65 para sempre. Acho eu. Pelo menos durante um tempo. Acho que é tipo 2 anos ou 3 ou lá o que é. E a realidade é esta, ou seja, espero que eventualmente se dê lugar a pessoas que realmente têm rendas altas, porque isso não é uma renda alta, mano, de maneira nenhuma, desculpem lá. Olha, se vocês encontrarem casas a 300 euros de renda, foda-se, digam-me onde é, que eu vou já para lá. Depende também da evolução Pelo amor de dos Deus. salários. É que já Nós nem vejo temos isso em lado nenhum. muito Nem completo T0. de O que é que medidas. foi? Algumas Foi já abaixo foram stream? tomadas, Não. outras estão a ser tomadas, mas estão a Tá, ok. produzir já Diria que é uma resultados. continuação do programa do governo anterior. É uma Pronto, é isso é que é uma continuação de renda muitas caríssima. medidas e é a adoção de novas medidas também para resolvermos o problema da habitação. Rui Tavares, só responder ao que o Pronto, LIVRE não ano fez nada nessa de matéria. Porta 65. O LIVRE não Faz-me tinha a maioria sentido absoluta, isso. também não Não, a mas as pediu. propostas- Mas espero Não, que, imagina, espero que isso se dê a oportunidade a pessoas que pagam uma renda mais alta. Porque 400 euros na zona do Porto é uma renda minúscula, mano, em comparação. Não fez Ganda pressão Rosco. sobre os eleitores Abraço, para pá. ter uma maioria absoluta. Se tivesse feito, provavelmente também tinha sentido a Mas pressão. não podemos esquecer do Estado Social. Aí ela está com uma escassez de medidas no Estado. Ó Zé, eu acredito que sim, estás a ver? Eu também acredito que sim e também acho que é importante, como é lógico. Não desvalorizo isso, estás a ver? Só que eu também acho que é importante tu teres medidas nesse sentido. E daí também me identificar com muitas propostas do LIVRE, por exemplo. Agora, acho é que também não pode ser... O foco não pode ir todo para aí. Eu vejo a malta de esquerda a focar-se demasiado no Estado Social e não no restante bolo. Porque também tens muita malta que não pertence a essa malta que tem uma vida precária, e que tem uma vida... Aliás, não estão no limite da pobreza, mas basicamente têm uma vida de merda também. É lixado, mano. Pronto.
estás a ver, ó Nelson? Compra Isto são com um bocadinho exemplos mais depressa. ridículos, bro. O que Desculpa, nós queremos pá, é que tem que haver transparência 22, nesse estamos a processo e não me parece Bem, que quer dizer, exista. Os quartéis vazios continuam aí vazios, Não, no mas é que centro nós- das nossas Pronto, cidades. pá, olha, Bem, Zé, aproveitava. não sei, Mas mano, vem olha, do país. eu A não ideia de vou Tavares Cortês anunciar ainda surge isso. depois de nós termos Estão a mobilizado os decidir. quartéis Também para ainda. para a sua Mas eles reutilização continuam para vazios, rendimento não vale a acessível. pena. Acho que esse é um problema que, aliás, o PS, quanto mais tarde se aperceber que o tem, que é de negação de uma realidade Mas, que as pessoas Rui, veem todos os dias, pior é para todos Mas, ó, nós. Rui, Nós precisamos a proposta de que políticas estás a fazer, nós já Pedro, começamos se a quiseres, trabalhar eu nela. paro aqui porque estás a estragar o meu tempo. Não, Pedro, não. Ou seja, pois a realidade é esta. Ou seja, man, o que é que interessa se eles já começaram a trabalhar? Isso não interessa. Temos mobilizado os quartéis para a sua Mas eles reutilização continuam para vazios, rendimento não vale a acessível. pena. Acho que esse é um problema que, aliás, o PS, quanto mais tarde se aperceber que o tem, que é de negação de uma realidade Mas, que as pessoas Rui, veem todos os dias, pior é para todos Mas, ó, nós. Rui, Nós precisamos a de proposta que políticas estás a fazer, nós já Pedro, começamos se a quiseres, trabalhar nela. eu paro aqui porque estás a estragar o meu tempo. Não, Pedro, não quero. E Não então- quero Estragar fazer não isso. estraga. Mas, Não Pedro, quero fazer ele isso. chamou-lhe Pedro. Isso é só para termos Rui alguma Tavares, dinâmica, concluir. senão também não tem piada. Claro, obviamente. Ah pá, este gajo, olha, eu fico doente com isto. É só para termos aqui uma dinâmica. Para termos aqui uma dinâmica, senão isto não tem piada, diz ele. O suposto é ter piada. Não, o suposto para mim era ouvir o Rui Tavares, que é aquilo que me interessa. Porque eu preciso saber quais é que são as propostas do livro. Não é isto ter graça. Porque para ter graça, mano, sei lá, vou ver o espetáculo do Ricky Gervais ou uma merda qualquer. Para ver debates, gostava de ter informação. Rui Tavares. O que nós queremos e o que nós podemos conseguir com o livro reforçado na Assembleia da República é que o período que passa entre o PS dizer-nos que uma coisa é impossível e finalmente reconhecer que ela pode ser feita seja mais curto. Eu lembro no debate que tivemos na especialidade do orçamento para 23 de ter apresentado a proposta do Passo Ferroviário Nacional. Numa primeira abordagem, Pedro Nuno Santos, então Ministro das Infraestruturas, ter dito que não era possível, que os comboios já andavam cheios. Mas entendemos, negociámos e foi um diálogo construtivo. Devo reconhecer isso. E o Passo Ferroviário Nacional hoje em dia Atenção, existe. Há gente eu digo que tinha piada porque foi isso que ele disse. Ele disse que senão não tinha piada. poupar 70 euros por mês, mais do que isso, Estamos- para vir entroncamento Muito de bem. Lisboa todos os dias. Temos que concluir Não, o que este eu tema, senão não falamos O que eu de outra quero coisa. dizer é que, Não, este é bom, este Com- Passo com- Ferroviário Nacional é um bom tema. para já, queremos que passe de 100 comboios por dia para 250 comboios por dia, porque para muita gente Estamos a que falar se da levanta de manhã... habitação. Estamos a falar sempre do mesmo, Vou, que é que Nuno, a queria distância entre o PS dizer que uma coisa é impossível e ela ser disse que era realizada, impossível. ela dizer- torna... estou a dizer ela que Meus não, torna- senhores, vamos ela avançar, porque torna-se senão não muito saímos mais deste tema. rápida Já se o chegámos a livro tiver meio mais do força tempo no do debate, Parlamento. é só para vos alertar. Professores, vamos a ser muito concretos. Pedro Nuno Santos, recuperar o tempo Atenção, integral. eu até acredito que esta malta se dê bem. Eu acredito que o Pedro Nuno Santos e o Rui Tavares se deem bem, é? Atenção. Acredito mesmo. Serviço dos professores, penso que ter dito que uma legislatura inteira pode não chegar. Isto significa o quê? Que os professores vão ter que esperar 4 mais 5 anos para recuperar o tempo de Fico doente serviço. com esta Não, não malta a vir vão aqui e nós a vamos anunciar a conseguir intenção fazer de voto. numa Por favor. legislatura. Nós apresentaremos as nossas contas no próximo domingo. E isso Pois é que sem programa é difícil E isso perceber. vai, o nosso cenário macroeconómico também não foi apresentado nenhum cenário macroeconómico do livro que eu Mas saiba. pergunto-lhe, programa Mas dos o programa professores está aqui. e recuperação do tempo de serviço. A reposição integral do tempo de serviço é uma questão de justiça, é uma questão de princípio, será reposta por nós, para além de nós melhorarmos os primeiros escalões na carreira docente. Mas, Mas João, vai demorar 4 anos João, ainda? a É uma questão reposição- muito simples. Não, a reposição do tempo será ao longo do tempo de serviço, será ao longo da legislatura. Na sua legislatura, se for Primeiro-Ministro, Vamos fazer essa justiça aos nossos professores e vamos melhorar também os escalões de entrada para tornar a carreira mais Mano, eu atrativa. vou-vos dizer uma coisa. Eu gosto muito do Zor. Vi esses highlights e tive que fechar o vídeo. Pá, estava-me a fazer uma confusão. Estava mesmo a fazer confusão, mano. Não estava a conseguir ver isso. Isso para mim foi de uma falta de responsabilidade gigantesca. melhorar é aumentar Exatamente. Foi o demais. salário de um professor que Nos primeiros Pá, nem escalões. consegui aumentar ver para isso, mano. quanto? Nós teremos que fazer isso em negociação. Mas não fez ainda as contas? Teremos que fazer isso em negociação. Nós temos as nossas contas feitas também sobre isso. Pode ter a certeza. Mas então é um termo que as genérico, nossas- vamos aumentar, mas não sabemos quanto? Não é isso. Há um processo negocial que tem que ser feito com os sindicatos. É assim que Pá, nós fazemos foda-se, no Partido fiquei Socialista. mesmo- Outros partidos podem fiquei- fazer Qual diferente, seria, mas nós qual negociamos. seria uma percentagem para conseguir Não lhe posso dizer que um professor E eu tem gosto noção bastante de quanto do ganha um Zor. professor numa Seriedade. entrada Tipo, mas para nesse para o vídeo seu fiquei serviço? mesmo- Nós temos pá, contas, tive nós temos as fechado. contas Nem o vi feitas aqui sobre em quanto é que stream. pode custar, mas há um processo negocial que tem que ser encetado e nós não devemos estar agora a dizer quanto, isso não faz sentido. Pô, João, deixe-me só, um segundo muito rápido. É que depois não fala de mais Porque nada. o Passo Ferroviário Nacional é um Foi bom uma tema. cena Não, que mas ele, foi um será- vídeo, deixa- um documentário ao debate do Rui Tavares com a Mariana Mortágua, tipo, basicamente, que ele fez, tipo, ele fez react na stream dele e pronto. Deixa-me ouvir- E cascou neles, tipo, pá, mas de uma forma completamente desmedida, na minha opinião.
Deixa-me ouvir. Nem Mas depois fez posso falar. sentido. Rui Tavares, quem faz as perguntas ainda sou eu. Eu gostaria Eu de sei, que me respondessem às perguntas. eu sei, mas tem Rui que- Tavares, professores, até para ver do que é que vos distingue e o que é que vos aproxima. 4 anos à espera para resolver este problema ainda? Uma legislatura inteira? É preciso? Mais, na verdade, é desde 2015. O LIVRE tinha no seu programa 2015 Está no- a reposição integral está do tempo de no serviço, YouTube, que é uma Zé. questão Basta de escrever respeito isso, pela eu disse. dignidade da própria profissão de professor, e sem respeitarmos a profissão, nós não convencemos os jovens a seguirem a sua vocação. Porque neste momento o que temos é um problema de falta de professores que se vai agravar, e os jovens que têm vocação de ensino e que querem mudar a vida dos seus futuros alunos sendo professores, têm que ter aquela noção de que é uma carreira Então o que é desejável. que o LIVRE propõe? Professores têm que ter aquela noção de que é uma carreira Então, o que é desejável. Pois, neste momento não tem de maneira nenhuma. Aliás, só vai para professor quem é maluco, literalmente, porque hoje em dia ir para professor é literalmente perder a vida. Mais vale ir fazer outra coisa qualquer, ganhar o mesmo. Eu também acho extremamente importante que isso voltasse a acontecer realmente. Mas acho difícil. O LIVRE propõe? Pá, não sei, não vou Para comentar isso. resolver a Disse recuperação só que achei do tempo integral de desproporcional. serviço e para, como ouvimos aqui, incentivar os professores É no início preciso, de na carreira. educação, como aliás noutras áreas, saúde, forças de segurança, nos primeiros 100 dias de um governo de esquerda, ter negociações para conseguir a harmonia social e laboral nestes setores, Yep. porque é uma questão que Também vai sou muito dessa para lá opinião, da Cruel. remuneração. É verdade que tem que haver uma negociação acerca da reposição, nós achamos que é desejável fazê-la em 2 anos, mas aí concordo, é na negociação com os sindicatos. Ainda sobre a porta, este ano que passou arrendei 2 apartamentos a 2 casais que foram aprovados e que tentaram várias e várias vezes para serem aceitos. É muito difícil. Metade deles que foram aceitos têm 2 contratos de arrendamento. Um com a renda verdadeira e outro com a renda para a porta. É triste, estás a ver? Esta merda é ridícula, pá, desculpem. Fico doente com esta merda, pá. Fico doente. Nem posso. É que nem posso ler. Obrigado, Liazinha, pelo testemunho. Mas nem consigo ler esta porcaria, pá. Fico É doente na com isto. negociação com os professores. Pá, Portugal é mesmo o país das trafolhices. É genuinamente um país de trafolhices. Pá, é mesmo. Só quem faz trafolhices é que se safa neste país. É ridículo. Consegue É demais. ter esse horizonte, mas essa negociação, se ficar só presa à reivindicação do tempo de serviço ou dos salários ou das condições de carreira onde achamos que as barreiras à progressão têm que ser removidas, será curta. Aquilo que nós Pá, temos é que pôr em demais, cima da meu, mesa com os esquece. professores é como é que nós podemos fazer a escola pública do futuro. Que ela seja, que cada escola pública, João, deixa-me dizer isso, que cada escola pública seja melhor, ofereça melhor do que oferece qualquer escola privada. Mas Não concorda podemos com o continuar. aumento que o PS está a colocar para quem Aquilo que começa eu não- a carreira? Aquilo com que eu não É só concordo para perceber o que é que Portugal distingue. seja um dos países da OCDE que está a investir menos na educação. Isso é uma traição ao nosso futuro. E, portanto, tudo tem que estar naquilo que nós chamamos um contrato com a educação. Ou seja, temos que garantir a harmonia social e laboral, não só para responder a reivindicações, mas para planear o futuro, porque depois de termos chegado finalmente a níveis educacionais que são de qualificação, que são equivalentes entre a nossa força de trabalho e a do resto da Europa, não podemos agora ficar para trás. Porque é que, por exemplo, nós temos unidades de saúde familiar, são constituídas por médicos, enfermeiros, administrativos, por sua própria iniciativa. Porque é que não podemos ter isso? Mas tem que saber, imagina, tem que se investir na educação e não só, como é lógico, mas se tu não vais não investir na educação com a premissa de que os jovens vão emigrar depois, tu não sabes. A realidade é essa. Obrigado, Quilatos, agradecido. Pá, tu não sabes se os jovens vão ou não emigrar. É porque eu recebi aqui a mensagem. Obrigado, Quilatos, obrigadíssimo. Não sei o que é que ele escreveu na mensagem, mas vejo que ele mandou o superchat. Obrigado. Pá. Ou seja, essa premissa é um bocado errada. Tu teres essa... Partires, ou seja, não investires na educação porque achas que os jovens depois mais tarde vão emigrar é parvo. Isso é dar um tiro no pé. Agora, se podem resolver essas questões todas, dificilmente. Mas também não tentar é pior. Claro, os restantes 70% ficam. E a questão é, nós temos muita mão de obra qualificada hoje em dia, temos mesmo. Tanto que ela até é distribuída por grande parte da Europa. Depois a malta vai para fora e vão exercer da educação que obtiveram cá e vão basicamente usá-la lá fora, não é? A realidade é essa, mas pá, dificilmente tu resolves este problema sem uma reforma estrutural na educação. Na educação e mais tarde no mercado de trabalho português. Eu nessa questão, nessa cena, concordei muito com o que o Francisco Palpério disse, que foi que basicamente nós temos um país que neste momento está a apostar demasiado em trabalhos não qualificados, ou seja, vamos buscar muita mão de obra não qualificada, as empresas que cá ficam são empresas que apostam nesse trabalho,
em trabalhos que não são remunerados especialmente e não são apelativos a jovens portugueses com formação. E quem lá fora, os países que lá fora apostam nessa formação, são os países que essencialmente recebem a nossa mão de obra qualificada. Pá, é fedido, é muito mal. Mas é o que é. É como as coisas estão cá neste momento, mas eu acho que isso foi alimentado durante muitos anos. E há muitas indústrias que sofrem desse problema. Pá, nesta questão, também sofremos de um problema enraizado, que é esta cena de o português comum todo saber que tem que fazer trafolhice para conseguir vencer na vida. Isso não devia ser necessário. Aliás, não existe cultura no português de pagar impostos porque vai beneficiar o bem comum. Isso não existe. Porque lá está, as pessoas pagam impostos e depois vêm as estradas todas esburacadas, os hospitais a cair de podres. Ou seja, não há, os serviços públicos estão todos na ruína. Ou seja, as pessoas sentem que pagam impostos para nada. E depois, quanto mais puderem fugir ao fisco, melhor. E quanto mais fogem ao fisco, mais recebem apoiozinhos e apoiazãos. Ou seja, anda aí malta a passear de BMs e depois os filhos têm SAS. Tipo, what the fuck? Isto acontecia na minha escola. Na minha escola havia gajos com BMs, os pais tinham BMs e os putos andavam a usufruir do SAS, mano. O que é isto? Desculpem lá. O que é que o Zé disse? Ok. Obrigado, Simple. Obrigado pelos 2 meses. Jesus Christ. Quem? Entre quem? Obrigadíssimo, pá, muito obrigado. Na educação. Pá, aqui lá eu agora não vou conseguir ver a tua música, mano. Estamos a ver debates, mano. É Que professores, que a comunidade educativa, que os auxiliares de ação educativa proponham... É uma medida muito concreta, mas se eu conseguir acabar de dizer a frase. Para que o aproveitamento dos nossos alunos seja melhor do que aquele que quando olhamos nesta altura e ficamos... Os professores propor o seu próprio tipo de escola, com o seu próprio tipo de formação e a sua especialização. Sim, é o André Ventura que nos vai salvar, malta, claramente. No Porto, que os miúdos é ele que vai pessoalmente fiscalizar todas as pessoas que fogem ao fisco. São escolas especializadas. Porque é que não há uma António Arroio da ciência, uma Soares dos Reis do jornalismo? Isso pode haver no ensino público, dar mais oferta, mais oportunidade às pessoas. Pedro Nuno Santos, sobre esta questão, uma vez que não é só os professores, acha que o aproveitamento... Eu para mim é muito fácil. Eu nunca tive direito a absolutamente nada porque os meus 2 pais eram professores. Portanto, pá, eu recebi zero nesse sentido. Nunca tive direito a absolutamente nada. Os meus pais eram professores, portanto... Nunca recebi nada. Mas muitos colegas meus, que os papás eram empreiteiros e o caraças, tinha a DSE, exato, tinha a DSE, sim senhor, tens verdade, é verdade, sim senhor, tens razão. Há verdade aí, tinha a DSE, é verdade, era a única coisa que eu tinha, era a DSE, é verdade. E tive até uma idade avançada, até para aí já nem sei qual é o limite, mas tive até uma certa altura. E depois, entretanto, tive que pagar médios quando acabou. Pronto, é assim. Pá, naquela altura funcionava a DSM, não vos vou mentir, por acaso funcionava bem naquela altura. Quando eu era chaval e precisava de consultas, funcionava bem. Agora, de resto, nada. Zeraca, nada, não recebia nada. Portanto, não tem vindo até aos 26, pronto, foi aí que fiz seguro de saúde. Contrariar essa os resultados do PISA dos estudantes portugueses está em média com a OCDE. Tivemos uma queda, como tiveram todos os países durante a pandemia. Portanto, não preocupa esse piorar do aproveitamento escolar? Nós temos que continuar a investir na escola pública, nós acreditamos na escola pública como instrumento de progresso individual e de progresso coletivo. O meu pai de Educação Física, a minha mãe de Inglês. Fazer de conta que tudo correu mal e que é uma desgraça em Portugal, quando na realidade, do ponto de vista de resultados... Também nunca tive notas inflacionadas porque obviamente os meus pais não foram meus professores. Eu queria olhar para o futuro, portanto vai continuar a mesma política? Eu peço desculpa, mas a mesma política produziu maus resultados, é isso? É que nós não podemos estar sistematicamente nessa. Nós temos resultados do PISA que nos colocam na média da OCDE. Nós tivemos uma redução da taxa de abandono escolar tremenda nos últimos anos que nos colocou melhor do que a média. E por isso, nós também temos de começar a olhar para nós próprios, para Portugal, para os professores, para os nossos alunos, para as nossas famílias, com orgulho. Pá, este gajo, eu não acredito nisto, pá! Pá, eu fico doente. As pessoas... Man, mas o Pedro Nuno Santos, o gajo vive cá, em Portugal. Eu não sei. Eu não sei se ele vive cá. Este homem vive cá. Sistematicamente a desvalorizarmos-nos e a desvalorizar o avanço que Portugal conseguiu nos últimos 50 anos e que sim está posto em causa o seu direito a vencer. Pá, isto é ridículo. Eu queria dizer, eu peço desculpa, João, porque tem 2 minutos. Faz perguntas. Estamos a terminar. O Paço Ferroviário Nacional é um bom exemplo da nossa relação.
Nós conseguimos trabalhar em conjunto e chegar a uma medida que foi uma proposta do Rui Tavares, do LIVRE, construída comigo no orçamento. Aquilo que fica claro é que estas boas ideias que o LIVRE tem... Peço desculpa. Oh, mano, por amor de Deus. O Pedro Nuno Santos... Pedro Nuno Santos... Olha, isto é... Pá, olha, eu nem sei o que é de dizer. Valha-me... Claro. É que estas boas ideias que o LIVRE tem... Peço desculpa. Tenho muito respeito pelo LIVRE e muita consideração pelo LIVRE. A agenda do LIVRE é uma agenda que é compatível com a nossa. Mas ela só pode ser executada, implementada de uma única maneira. É com o Partido Socialista a ganhar eleições. E nós mesmo... Pronto, isto já se está mesmo a ver o que é que vai acontecer e a gente já sabe, não é? Nós conseguimos aproveitar as boas ideias do Rui Tavares. Mas não haja nenhuma ilusão. Nós não estamos em 2024 no mesmo ponto que estávamos em 2022. Vamos, João, se queria mais um tema, se não quer falar da saúde, João, acabamos. eu queria poder terminar o que estava a dizer. Pode terminar, mas não me dá ideias sobre alguns também assuntos. é só o moderador que decide o que nós dizemos e podemos dizer. Temos 1 minuto e 30. E nós estamos só a fazer... Não, Eduardo, simplesmente pela polarização de ideias, mano, que acho que já tivemos um governo de Chega durante um governo de esquerda durante 8 anos. Acho que seria útil para o país teres agora um governo de direita para tentar haver algumas reformas e algumas políticas importantes de direita que são importantes. Mas o Chega... Mano, o que é que queres que eu te diga? Se for necessário, eu até já disse que muito sinceramente até tinha gosto em ver o Chega no poder. Só para pelo menos as pessoas perceberem que não vai mudar rigorosamente nada ao facto de lá estar o Chega ou estar outro qualquer. Acho que isso matava o partido. A partir do momento em que o Chega a governo, acabou. Acabou mesmo. Esta é a minha perspectiva. Vamos ver. Para dizer que nós não estamos em 2022, nem estamos em 2015, onde se perspectivava uma maioria de esquerda. Neste momento, o risco da direita ganhar e da direita e da AD ganhar é real. Só há uma maneira de muitas eu não acho que vai arder nada. Vamos ficar do Partido Socialista. E perdoa-me, Rui, mas já vamos ao voto útil, se quiser. Eu prometo-lhe que vamos falar. Atenção, eu não digo que não vai mudar nada. Eu acho que vai mudar alguma coisa, ok? E até acho que pode efetivamente mudar para melhor. Agora, não sou daquela opinião, daquela malta completamente lunática que acha que por um simples facto de ir para lá um partido, de repente Portugal vai voltar à velha glória dos tempos dos descobrimentos. De repente temos os cofres cheios de ouro. Tipo, não é isso que vai acontecer. Sobre isso, eu só queria que me dessem, prometo que será a parte final do debate. Sempre a interromper o que nós estamos a dizer. Vais para Marrocos. Eu vou contigo, Zé. Privados na saúde. Abrimos lá um harém. Uma opção para resolver a situação em que estamos, Rui Tavares. Bem, eu acho que há só uma maneira das ideias do LIVRE se concretizarem, é o LIVRE ter força. E só há uma maneira também, é a esquerda ter uma maioria. E, evidentemente, neste momento não há grandes dúvidas. Querem falar do voto útil e não das medidas. Eu não tenho nada mais cedo contra o Chega, malta. Não digam isso. Isso é disparatado. Parece que eu sou pago por alguém para estar aqui a dizer mal do Chega. Não é nada disso. Eu tenho convicções que são diferentes dos ideais do partido. E como tal também não acho que não tenho que o esconder. Parece que eu sou o Vladimir Putin. Tenho aqui uma agenda oculta, pertenço à KGB e o meu trabalho em Portugal é desvalorizar o Chega. Como é lógico. E ela entender-se também na saúde. O que é que nós precisamos de fazer na saúde? Nós precisamos de preservar o Serviço Nacional de Saúde. Acho que há uma coerência nos programas de esquerda em geral. Eu já vos disse, se o Chega efetivamente for para o governo e conseguir melhorar Portugal, eu vou ser o primeiro gajo a vir cá dizer que eles tinham razão. E a dar-lhes razão. Só que eu estou tão convicto que isso não vai acontecer que vou dizer isto. Se eles realmente melhorarem este país de alguma forma, eu venho cá e digo que sim. Sim, senhor. Portanto, esta é a minha coisa. Mas nunca vou votar neles porque não concordo com nada do que o partido diz. Esquema que nos dizem que pode nada ser do que eles defendem, praticamente. Muito mais do que em Portugal. Mas depois nos pode sair. Pode sair como o búlgaro ou o romeno, também são sistemas mistos. Se calhar sou mais de esquerda do que essa malta, pode ser a certeza. Socialmente, pelo menos, sou bem mais. E precisamos de ter o Serviço Nacional de Saúde num plano em que não há concorrência desleal. E neste momento há concorrência desleal. O Serviço Nacional de Saúde não sabe nada sobre o privado. O privado sabe tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde. O LIVRE apresentou uma proposta para que a informação tivesse que ser equivalente, condição para uma concorrência leal. Porque o que acontece é que é fácil roubar profissionais. Eu não chego, vou só passar isto um bocado para trás, não ouvi nada do que o Rui Tavares disse. Mas
Eu não chego tanto e dar os meus tomates como tributo, ok? Mas Um sistema tenho que fortes dizem que pode ser convicções. como o alemão, onde aliás se gasta muito mais do que em Portugal, Com mas depois piores- nos com- pode sair, com resultados que não são nos tão pode bons. sair como o búlgaro ou o romeno, também são sistemas mistos, são de recusar no nosso país. O que nós precisamos é de descativar o que está cativado, precisamos de gerir bem e precisamos de ter o Serviço Nacional de Saúde num plano em que não há concorrência desleal. E neste momento há concorrência desleal. O Serviço Nacional de Saúde não sabe nada sobre o privado. O privado sabe tudo sobre o Serviço Nacional de Saúde. O LIVRE apresentou uma proposta para que a informação tivesse que ser equivalente, condição para uma concorrência leal. Porque o que acontece é que é fácil roubar profissionais ao Serviço Nacional de Saúde e o Serviço Nacional de Saúde não sabe até onde há de acompanhar. Essa proposta, o PS, nunca percebi porquê, porque todos os ministros de saúde da saúde achavam boa proposta, mas nunca a aprovaram. O LIVRE apresentou uma proposta do programa Regressar Saúde, como temos o Regressar genérico, regressar para os nossos médicos e enfermeiros, são os que já estão E formados isso resolve e que o podem problema de regressar. emergência da saúde nesta altura? Bem, ajuda a resolver, evidentemente, com mais profissionais de saúde. De imediato ou a longo O PS, prazo? devo dizer que a proposta foi aprovada no Orçamento de Estado, mas nunca produziu resultados. E, portanto, é isto que nós temos que, com seriedade, com maturidade, olhar para os nossos concidadãos, ter um governo à esquerda que não seja um governo fechado dentro dos gabinetes partidários, nem do PS, nem do LIVRE, nem de qualquer outro partido à esquerda, que tenha muita sociedade O Passo civil, que Ferroviário tenha Nacional grupos de mostra que não trabalho... estamos fechados. Não, mas eu à esquerda, que tenha muita sociedade O Passo civil, que Ferroviário tenha Nacional grupos de mostra que não trabalho... estamos fechados. Epá, outra vez o Passo Ferroviário Nacional, mas este homem vai estar sempre a falar do Passo Ferroviário Nacional, pá. Rege-me parte, epá, metam o Pedro Nuno Santos num comboio e mandem-no para a China, pá. Caraças, meu. O homem que faça o treino siberiano, ou caraças, pá, porra. Volta daqui a 6 meses. Rege-me parte, que o homem gosta da ferrovia, nunca mais escalou que a ferrovia, homem, pá. Rege parte. Não, mas Caraças, quer pá. dizer, é Mesmo com maioria absoluta. mesmo para lá dos nossos dois partidos e de todos os partidos de esquerda. Valha-me Temos Deus. que voltar a ter um governo que envolva a sociedade civil, que tenha grupos de trabalho com a academia, com as ONGs, com as Pá. regiões, por exemplo, na regionalização, como Ainda a não se calou Assembleia com Vamos isto. falar da sobre saúde esse para compensar o a tema, partir porque do quer próximo também 25 de saber, abril. o Pedro Nuno Santos diz que não é um dogma nenhum para si os privados na saúde. Isso significa o quê? Sabendo que já se recorre ao privado e parte do orçamento grande, mais de 50%, é mais privado, menos privado? De que forma é que vai utilizar os privados? Onde nós achamos que devemos investir é no Serviço Nacional de Saúde. E é muito importante que nós, nesta campanha, nestas eleições, É tirar que mais joga-se dinheiro para o mesmo SNS. futuro do Serviço Nacional de Saúde. Porque há uma direita, há uma AD e o resto dos seus potenciais parceiros Querem que não privatizar. acreditam no Serviço Nacional de Não Saúde acreditam. e querem desviar recursos do Epá, serviço. isto é tão mentiroso, mano, que basta ler as propostas e perceber que não é nada disso que eles dizem. Mas isto é mesmo mentiroso, mano. É que nunca vi um único gajo da AD ou da direita a dizer que não acredita na porra do Serviço Nacional de Saúde. Dizem que ele tem problemas, que é verdade, tem. É que isto é Nacional mesmo de Saúde estúpido, para o mano. privado. Eu não conheço, não acredito que haja algum português que queira viver num país com um Serviço Nacional de Saúde enfraquecido, fragilizado. E qual é a nós proposta nós temos problemas. para desenvolver Nós temos mais problemas. o Serviço Nacional de Saúde? Há uma reorganização do serviço do SNS que está a ser implementada, que eu julgo, aliás, que tem a concordância do LIVRE Mano, o e Zé que tá visa... aqui. O Zé, eu adoro que eu estou a ver o debate e o Zé neste momento substituiu-me no chat a combater a malta que vem cá revelar intenções de voto e bandeirinhas e o caraças. Não, o Zé está no chat por mim a combater os gajos. reorganizarmos, termos Eu os nossos... fiz deploy ao Zé. Eu devia, isto devia ser tipo uma cena do Baldur's Gate. Estão a ver no final do Baldur's Gate quando vocês têm aquelas skills em que podem dar deploy aos vossos aliados que conquistaram durante o jogo. É isto que eu estou a fazer. Eu dei deploy ao Zé e o Zé está tipo aí no chat a centros de resolver os saúde problemas. e os hospitais a trabalhar de forma integrada nas unidades locais de saúde, uma aposta nos cuidados de saúde primária, com a generalização das Zé está unidades nas de saúde trincheiras do familiares, chat para termos da Twitch. mais cidadãos com acesso a médico de família, mais autonomia para os nossos hospitais poderem fazer melhor o seu trabalho. Aliás, à imagem das unidades de saúde familiar. Yeah, mano, e recriaram o chatbot do Zé para responder a toda a gente. os profissionais de saúde. Nós precisamos que os profissionais de saúde se sintam motivados e sintam razões para trabalhar no E SNS. isso faz como? Não, isso E faz como é que encaixa os privados nesse plano? naquilo que o Olha lá, público não... deixa-me só fazer uma coisa. Desculpem lá, vamos interromper o PNS a falar, que também não está a dizer grande coisa. Vamos só aqui fazer uma coisa que eu não sei se já fiz, não tenho a certeza. Não fiz, não. Esperem lá. Vamos aqui fazer uma coisa necessária neste chat. Estritamente necessária. Pronto, está feito. Zé,
Pronto, agora sim. Conseguir fazer, nós não temos nenhum dogma em relação aos privados. Nós achamos é que, tendo em conta que os recursos são limitados, nós devemos investi-los na melhoria do nosso Serviço Nacional de Saúde. Quando algum de nós, algum familiar nosso ou amigo tem um problema grave de saúde, tem um cancro, tem um linfoma, é ao Serviço Nacional de Saúde que recorre. Foi o Serviço Nacional de Saúde que, ao longo destas décadas, defendeu e protegeu o nosso povo. Que nos deu as mais altas taxas de vacinação do Eu cá não mundo. quero um país com um Serviço Nacional de Saúde mais fragilizado. E o que a direita quer fazer? O projeto da direita é um projeto que fragiliza Às vezes ainda mais o perco-vos, não Serviço sei Nacional de porquê. Saúde. Não resolve nenhum problema, mas fragiliza-o. Chato, às E isso vezes só se bloqueia. consegue travando Deixa-me lá uma ligá-lo outra vitória vez, desculpa. da AD e travando uma vitória da direita. Mas como é que, eu ainda não percebi como é que os privados, para além do que já têm na saúde, na sua proposta, qual é o papel que vão ter para resolver este problema? Significa dar mais aos privados para resolver esta situação? Pode haver de emergência? complementaridade, ela já existe. Já existe, por isso é que lhe digo o que é novo. O que eu quero lhe dizer é que eu quero investir no Serviço Ou Nacional seja, de Saúde. mais dotação, Melhorar. mais dinheiro? Não, Estou baralhado, o que a direita quer fazer é isso. Não, mas pergunto-lhe assim. Então já lhe disse, reorganizar. Não, mas mais dinheiro? Esse investimento Se é for mais dinheiro? necessário mais investimento no SNS, ele será feito. Porque é ali que nós temos que investir os nossos recursos, nos nossos hospitais, nos nossos centros de saúde, com o pessoal médico e enfermeiro que trabalha nos nossos Deixa-me lá hospitais. ver uma coisa. É a melhor forma de nós gerirmos de forma racional e otimizada os recursos do Estado, é no nosso Serviço Nacional de Saúde. É que não vos consigo ver, e é pá. muito frustrante nós estarmos Deixa de ver o chat da sistematicamente a Twitch. ouvir Não sei dizer porquê. que o Serviço Nacional já de Saúde está, tem colapsou, quando ele hoje faz Olá, mais Twitch, cirurgias desculpa. que fazia em 2015, Voltámos. faz mais consultas que fazia em 2015, atende mais atos de episódios de urgência do que em 2015. O que acontece é que nós temos uma sociedade a envelhecer. Isso é bom sinal. É sinal que nós vivemos mais anos. Mas Ai, traz o quê? Oh, minha Nossa Senhora, eu não acredito nisto. O que é que ele disse? atos de episódios de urgência do que em 2015. O que acontece é que nós temos uma sociedade a envelhecer. Isso é bom sinal. É sinal que nós vivemos mais anos. Epá, desculpem lá, mas este homem não tem ninguém que fale com ele antes dos debates. Isto não pode ser verdade. Epá, desculpem lá. Mais velhos, mais qualidade de vida. Mano, imagina, eu só vejo uma coisa de positivo com isto. Que é, pelo menos os nossos avós estão cá. Mais avós. Mais avós. E mais malta a jogar xadrez nos bancos de jardim. Se precisarem de jogar xadrez num banco de jardim, ou damas, ou sueca, têm malta. Têm acesso a centros lúdicos. E mais esquemas de lares marados de idosos ilegais. É a única coisa que eu vejo. Mas não estou a perceber em que é que esta estatística é boa. Pá. Isto é uma forma de encarar isto, mas quer dizer, a população envelhecida nunca é bom sinal. Mas traz pressão sobre o SNS. A solução não é desistir dele. A solução é defendê-lo, protegê-lo. É isso que o PS... Não, imagina, não é má. No sentido em que, sim, a qualidade de vida quer dizer que a qualidade de vida aumentou e por isso temos mais malta mais velha. Mas também a realidade é, se calhar há mais velhos porque há menos novos. Percebem? Estatisticamente falando, se os novos basam, é normal que a população fique envelhecida. Correto? É estranho. Rui Tavares, só para terminar a questão da saúde, é igual a perspectiva que o livro tem sobre o Serviço Nacional de Saúde. Minha pergunta é o que é que o distingue É estranho, aqui mano. para que alguém vote no livro e não no PS para melhorar a saúde? Já disse algumas coisas. Não, para melhorar a saúde, nos distinguem, concretamente. não, já dei alguns exemplos de medidas do LIVRE que, aliás, a maioria absoluta do PS não aprovou. Mas deve ter continuado esta posso política. dar mais? Eu creio que o Serviço Nacional de Saúde já paga demasiado aos privados. Ele Metade do atrapalha-se orçamento do SNS vai para os privados. Creio que é preciso aproveitar os dinheiros do PRR para fazer digitalização em saúde e para ter novas valências no Serviço Nacional de Saúde, saúde mental, saúde dentária, que são muito importantes hoje em dia. E é Qual preciso gajo é que está a ter insultar? saúde em todas as políticas. Vou dar um exemplo. Quando o Temos que LIVRE, terminar. Não estou quando a o ver. LIVRE apresentou o projeto da semana de 4 dias e que foi implementado durante esta legislatura e que queremos expandir na próxima legislatura, significa
redução de crises de ansiedade, de noites mal dormidas, de pessoas que declaram não ter equilíbrio com a vida familiar e que passam a ter. Eu creio que ainda tenho tempo. Não tem. Eu venho terminar. Isso O significa outro teve 13 minutos. menos erros no trabalho, menos acidentes no trabalho, portanto menos pressão Rui sobre o Tavares, Serviço Nacional de vou-lhe fazer a Saúde. última pergunta antes Sim. porque quem fecha o debate é o Pedro Nuno Santos. Pergunto-lhe, já que quiseram Nossa falar Senhora. tanto do voto útil, eu pergunto-lhe se este apelo forte do PS ao voto útil para que ganhe as eleições e com maioria absoluta pode pôr em risco a sobrevivência útil é uma política estupidez. do LIVRE no Parlamento. Era o que faltava. O que é útil é haver subsídio de desemprego para as vítimas de violência doméstica, liberdade para as pessoas quebrarem o ciclo de violência Foi e bom. refazerem a sua vida. Porque o LIVRE propôs, é uma ideia que há 2 anos ridicularizavam, hoje em dia é lei. E queremos que seja expandido na próxima legislatura. Não, mas é um facto. o apelo ao voto Não, o útil que é do útil PS para as prejudica ou não? pessoas é que o que é útil não é para os partidos. O que é útil é para as pessoas. O que é útil para as pessoas é o abono de família ter aumentado a proposta do tem LIVRE que passar a para palavra. mães e Pedro pais Nuno solteiros Santos, e ir o aumentar voto- mais, o com mais apelo- votos no O LIVRE. apelo ao voto útil não pode, de alguma maneira, fazer desaparecer um parceiro que acha que é importante? Não, mas é importante que nós tenhamos consciência que estas medidas que o Rui Tavares aqui referiu, medidas boas, só foram possíveis de implementar porque o Partido Socialista tinha vencido Mas as há eleições. muito mais boas E que o neste PS não momento, implementou. agora sou eu, Rui. Acabou o Não tempo, faz tem que equilibrar. Espera lá, o que é que ele fez aqui 2 pistolas para o Rui Tavares? Há muito mais boas E que o neste PS não momento, implementou. agora sou eu, Rui. Acabou Agora sou eu, Rui. o Não tempo, faz tem que equilibrar. Portanto, nós não tínhamos ilusões nenhumas. Há medidas boas do LIVRE que conseguem perfeitamente encaixar no nosso programa. Eu tenho uma boa relação com o Rui Tavares, tenho muito respeito pelo LIVRE, mas nós não tínhamos dúvidas sobre o que está em causa. Nós não estamos em 2022, nem estamos em 2015. Estas eleições são as eleições mais disputadas e só há uma forma de algumas destas medidas continuarem a ser implementadas, é com o Partido Socialista a derrotar a AD. Se a AD ganhar, não há nenhuma medida do LIVRE Já que ouvimos vá essa ser história implementada e em acabou Portugal. como acabou. Não é uma história, é verdade, factual. Se a AD ouvi, ganhar, temos que acabar, líder do PS se a AD anteriormente. ganhar, nenhuma das medidas que tu falaste, subsídio para as vítimas de violência doméstica, passo Mano, eu adoro esta merda, que é este apelo aos velhotes de ai meu Deus, cuidado com a AD! Cuidado que se eles ganharem, não vai acontecer nada. Os reformados vão todos morrer. Se ele tivesse a oportunidade de dizer isto, eu acredito que ele dizia. Pá, juro, se me deixassem dizer esta merda, eu acho que ele dizia isto. Eu acho mesmo. Se tivesse a oportunidade de dizer, se a AD vencer, os velhotes podem ir todos já a correr para a Espanha. a Ferroviária A pé. Nacional eram realidade. Só Temos são de terminar, realidade meus senhores, porque chegarmos o mesmo ao PS fim. ganhou. Há dois Meus anos. senhores, chegámos ao só fim. com o PS ganhando Teremos é que elas vão ser oportunidade, implementadas. teremos a Ouvi isso há oportunidade 2 noutros anos debates. E estamos onde Pedro Nuno estamos. Santos, E, portanto, não funcionou. Rui Tavares, Funcionou, muito Rui obrigado Tavares. aos Não, dois. Tu deste os exemplos, elas foram Espero aprovadas. vê-los noutros Foram debates aprovadas por nós. com esse Sempre ânimo. nada. Obrigado aos dois. Obrigado também a si. Termina aqui mais um debate a caminho das eleições de março. Regressamos amanhã, 20h30, para o Frente a Frente entre Luís Montenegro e Paulo Raimundo. Tenha uma boa noite também. Pronto, foi um.